Motivo de muita alegria estarmos aqui na casa de Deus. Mais um culto de Santa Ceia. Abra sua Bíblia, Salmo 127. Culto de Santa Ceia, mas estamos no mês de maio, que é o mês da família. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores são em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não serás envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra. Fala conosco neste momento, ó Pai. Quero trazer uma rápida reflexão para a sua família. Então preciso que você preste atenção, coloque o celular de lado, no silencioso, para que nada tire a sua atenção. Salmo 127 é o salmo da família. É um salmo considerado salmo dos degraus. Em outra mensagem, eu falei que do Salmo 120 ao Salmo 127, eles iam contando e cantando aquele salmo enquanto eles iam peregrinando das cidades onde eles estavam até Jerusalém. O Salmo 127, ele é atribuído ao homem mais sábio que passou por esta terra, Salomão. Mas ele inicia assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aqui na nossa igreja, nós temos alguns pedreiros, algumas pessoas que têm como profissão a construção. E nós sabemos que para que uma construção fique bem, para que uma estrutura ela possa estar sólida, sem rachaduras, com a sua estrutura firme, é bem preciso que o alicerce ali daquele local tenha sido feito com precisão, tenha sido estudado o tipo de solo, o tipo de coluna que foi colocado, o tipo de concreto, porque tudo isso vai influenciar na estrutura daquela casa. Se o pedreiro ele não verificar se a fundação está boa, quando colocar o telhado, quando começar a colocar as estruturas que estiverem em cima, provavelmente aquela parede ali vai rachar. Então, construir não é suficiente se Deus não estiver no processo. O resultado vai ser vazio. Quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher, eles começam ali a namorar, passam o namoro, a parte do conhecimento prévio, eles decidem, então, ali noivar, que é o segundo passo do relacionamento, e eles depois decidem casar. Desde o início daquele relacionamento ali de namoro, é preciso que o casal traga Jesus para dentro, para que desde o início daquele relacionamento, Jesus comece a edificar ali dentro dele, para que quando ele chegar lá no casamento, quando ele chegar no principal processo, Jesus já tenha ajudado aquele casal a construir um lar. Um lar que ele é construído sem Jesus é um lar vazio, é um lar sem perspectiva, é um lar sem crescimento, é um lar totalmente sem
atributos que Jesus poderá nos dar. Deus, se não tiver no processo, ou seja, do namoro ao casamento, a chegada dos filhos e a velhice, o resultado vai ser vazio. E quando nós olhamos para este salmo, nós podemos dividir ele em duas fases. A primeira, a dependência de Deus na construção e na proteção, né? Como eu disse aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós, como homens e mulheres, nós queremos de tudo proteger a nossa família. Nós queremos de tudo fazer para que a nossa família se sinta segura. O homem, ele se desvira para que a família dele tenha a melhor condição. Ele passa fome às vezes, mas ele quer que a mulher dele e o filho dele tenha comida dentro de casa. Da mesma forma, a mulher, a mãe, quando às vezes não tem um marido, é só ela se desdobra, ela faz de tudo para que a família dela tenha uma segurança, para que a casa dela tenha segurança. Nós podemos fazer de tudo, instalar alarme, botar câmera, cachorro, gato, papagaio, mas se o Senhor Jesus não guardar a minha família e a sua família, em vão todas essas tecnologias estarão. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Você pode responder isso com a sua família? Jesus é o refúgio e fortaleza da minha família. A segunda parte, a bênção de Deus sobre a família e especialmente sobre os filhos. Então hoje, nós vemos casas cheias, mas de lares vazios. Está todo mundo dentro de casa, mas ninguém ouve a voz um do outro. Está todo mundo dentro de casa, mas está todo mundo conectado no celular. É o filho que não fala com o pai, ele prefere ficar dentro do quarto dele, isolado, ali naquele mundinho. É a mãe que não fala com o esposo, é a mãe que não fala com o filho. Tem toda a estrutura física, mas não tem dentro de casa vida espiritual. Hoje nós temos tudo. Recentemente, eu conversando com meus filhos, eu falei que lá na década de 90, início dos anos 2000, aqui temos só pessoas dessa faixa, nós sabíamos que a internet antigamente era muito difícil. Só tinha internet em casa quem tinha telefone fixo. E para entrar na internet, tinha que esperar chegar à meia-noite para você conectar ali na internet, ou no sábado, depois das 2 horas da tarde, para que o seu telefone, a conta não viesse muito alta. Esta era a metodologia da nossa época. Hoje, qualquer lugar tem internet, seja via rádio, no celular, ADSL, fibra link e tal, e outras coisas. É muito fácil. Toda casa hoje em dia tem internet. Às vezes a casa está caindo aos pedaços, mas tem internet, tem toda a estrutura. Mas tem muita estrutura que está tirando a paz de dentro de casa. Como eu disse, tem muito filho que não está conversando com o seu pai. É falta de estrutura, é falta de vivência espiritual, é falta de nós como pais tomarmos atitude e tomar até mesmo às vezes o celular do filho e fazer, opa, chegou o momento de nós dobrarmos o nosso joelho aqui dentro de casa, orarmos, fazemos o nosso devocional. Filho, eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que você está passando, o que está passando aí na sua cabeça. Pai, eu preciso conhecer você melhor. Então a melhor forma de você unificar novamente a sua família, de você resgatar novamente a estrutura espiritual dentro da sua casa, é reunir a sua família, orar, jejuar, fazer propósito, deixar um pouco o celular de lado, esquece por alguns minutos a tecnologia e você vai ver que no longo prazo Jesus vai agir melhor na sua família. No longo prazo a sua família vai estar neste púlpito contando, ei, foi bênção assim, Jesus fez assim, Jesus fez assado, a minha vida era assim, agora está desse jeito, eu vi meu filho sendo batizado com o Espírito Santo, a minha esposa recebendo um novo emprego, eu recebi uma boa notícia tal dia. É assim que Jesus vai fazendo com aqueles que se aproximam a cada dia mais, com aqueles que querem trazer a sua família para perto de ti. Jesus
é a única saída. Quando você e eu morrermos, ou quando Jesus voltar, a única coisa que nós podemos levar daqui da terra é a nossa família. Então, a partir de hoje, lute com unhas, garras e unhas, para que a sua família vá para o céu. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para levar a sua família para o céu. Muitos estão tentando dar certo. Fazem de tudo. Psicologia. Meu filho está fazendo isso porque ele está nessa idade, de 5 a 6 anos. A minha filha age desse jeito porque ela está na adolescência e a cabeça começa a mudar, os hormônios e tal. Outros utilizam a disciplina sem o amor. Punem os filhos sem os filhos saberem o porquê estão sendo punidos. Mas o principal é o pai e a mãe que tem provisão, mas não tem presença. Ele trabalha tanto, ele coloca tanto. Filho, você precisa de quanto? Precisa de 100 reais. Vai lá no shopping, gasta 100 reais com o que você quiser, com água molhada. Mas eu te dou aqui. Filho, você precisa de quê? Eu preciso de um celular novo. Está aqui. Pai, eu preciso de internet, televisão. Dá tudo para o pai, para demonstrar que o pai não é presente. Isso aqui é para você, pai e mãe. O seu filho precisa de presença e não de presente. Seja presença no seu filho para que ele, o que ele necessitar. Você precisa olhar para ele e ver o que ele necessita. E ele não necessita de sapato bonito. Você pode até comprar roupa bonita, você pode até dar presente do ano, você pode até dar, mas o que os nossos filhos mais necessitam é da nossa presença, é presença ativa, é conhecer o temperamento, é conhecer as dificuldades, é saber o que ele está passando, é orar ativamente pelo seu filho, para que quando ele estiver lá na frente, ele tenha a seguinte lembrança: eu era pequeno, poderia não ter nada, mas o meu pai, ele era presente na minha vida e eu só cheguei aqui hoje porque o meu pai e a minha mãe oraram por mim. Então seja presente e não dê presente, dê presença ao seu filho. A pergunta não é o que você está construindo. A pergunta é: quem está no controle da sua construção? Porque construindo, todos nós estamos construindo. Alguns estão construindo destruição, outros estão construindo construções firmes. O que você está construindo com a sua família? Como está sendo o seu relacionamento entre pai, filho, entre esposo e mulher? Sem Deus, a construção da família é frágil. Hoje de manhã nós falamos sobre famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Hoje nós, na Escola Bíblica Dominical foi perguntado: será que se a sua família estivesse inserido dentro lá do mesmo contexto da cidade de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, será que você e sua família iriam sucumbir os costumes daquela época ou seriam tão fortes que iriam permanecer firmes ali? Pense nisso. O trabalho sem Deus gera desgaste e não resultado. Você, homem e mulher de Deus, eu sei que você tem que trabalhar todos os dias. Eu sei que você acorda cedo para trazer o sustento para sua casa. Mas o trabalhar demais, sem trazer Jesus para dentro do seu lar, a única coisa que vai gerar para você é desgaste emocional, é desgaste físico, é desgaste espiritual. Você vai chegar em casa e você não vai ter paciência para conversar com a sua esposa. Você vai chegar em casa e você não terá paciência para conversar com o seu filho. Você vai chegar em casa, mulher, e você não vai ter paciência para conversar com seu esposo e filho. Mas se você tiver Jesus, você vai trabalhar
mas vai voltar para casa com alegria. Ei, chegou o momento de eu retornar para casa. A sua casa será uma extensão da igreja, porque quando você chegar lá, terá refrigério. Quando você chegar na sua casa e entrar, você vai sentir a presença do Espírito Santo ali na sua casa. Você vai ver Jesus nos teus filhos. Você vai ver Jesus na tua esposa. Você vai ver Jesus nos teus filhos. Você vai ver Jesus no teu esposo. E no nome de Jesus, a sua casa será um celeiro de bênção. Invista tempo na sua família. Trabalhar é bom, mas passar tempo com a sua família é melhor. Ganhar dinheiro trabalhando é bom, mas investir na sua família é melhor. Investir dinheiro no banco é bom, mas investir tempo na sua família e tempo de qualidade é melhor. Resgatar dinheiro no banco é bom, mas resgatar a sua família para Jesus vai ser melhor. Nenhum investimento nesta terra compensa o fracasso familiar. Tem muita gente juntando dinheiro, mas perdendo e espalhando a família. Até junte dinheiro, mas tenha tempo para ajuntar a cada dia mais a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, ele precisa ser o fundamento real na nossa casa, não apenas simbólico. Jesus não pode estar apenas na nossa boca. Você é cristão? Sou. Você age, não, eu tento agir, ninguém tem aquela desculpa, ninguém consegue seguir tudo. Jesus precisa ser o fundamento real na sua família. Na prática, isso exige decisões concretas. Jesus tem governado o seu lar? Faça uma reflexão, pensa aí agora. Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para orar? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para ler um versículo? Na prática, isso exige decisões concretas. A palavra precisa orientar conflitos e decisões. Qual foi a última vez que durante um conflito dentro da sua casa você tentou resolver com oração? Um conflito entre os seus filhos, você pegou eles, botou eles abraçados e pediu para eles pedirem perdão. Na prática, isso exige decisões concretas. A fé precisa ser vivida e não apenas declarada. Você tem vivido fé ou apenas declarado que você tem fé? Se eu chamasse você aqui agora de surpresa, vem aqui contar algo que Deus fez na sua vida hoje, você teria algo para falar aqui à igreja neste momento? Nem que algo fosse bem simples, porque o que parece simples para mim pode ter sido grandioso para você. A fé, ela precisa dessa forma. A segurança da família é espiritual antes de ser natural. O Senhor te guardará de todo mal. Verso 8. Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Muitas das vezes a gente nem percebe. Saímos da nossa casa sem falar com Deus. Chegamos na igreja sem falar com Deus. Mas nesse ínterim entre a sua casa e o chegar na igreja, entre a sua casa e o colégio, entre a sua casa e o trabalho, o Senhor guardou a sua família. O Senhor guardou a sua casa. O Senhor guardou a sua vida. Então isso é motivo grandioso para que você agradeça a Ele. Mesmo sem você perceber, Ele tem cuidado de ti. Mesmo às vezes sem você ter noção, Ele tem cuidado de ti. Afinal, é impossível que Ele esqueça o seu nome. O seu nome está gravado nas mãos dEle. O seu nome está gravado aqui. Quando Ele olha, Ele lembra de você. Ele lembra da Olívia, do Jailson, do Otávio, da Pietra, do Jocene, da Jodeline, de todos nós. Quando Jesus olha,
para as mãos dele furada, ele lembra do Jonatas. Foi por você, Jonatas. Quando ele olha pelas mãos furadas, ele lembra de você, Ana Paula. Quando ele olha para a costela dele, ele passa a mão assim e vê a cicatriz, ele lembra de você, Ana Lívia. O sacrifício que ele fez foi por mim e por você. Foi dolorido, mas ele foi até o final. Ele verteu a última gota de sangue por mim e por você. Colocaram ele no madeiro, foi por mim e por você. Colocaram uma coroa de espinho nele, foi por mim e por você. Colocaram uma placa, Rei dos Reis, foi por mim e por você. Enfiaram a lança nele, foi por mim e por você. Ele teve sede, deram mirra para ele, foi por mim e por você. Mas ao terceiro dia de manhã, domingo de manhã, como a Bíblia diz, ao raiar do dia, ele levantou, ele abriu a porta do sepulcro, ele saiu e ele está vivo para todo sempre. E foi por mim e por você que ele ressuscitou, para que um dia, uma hora dessas, como está escrito na porta da nossa igreja, ele venha como leão buscar a sua igreja. E o texto diz que ele aguarda ansiosamente por participar da ceia novamente com a igreja. Então só quem é noiva, adore ao seu noivo nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqueles que são guardados pelo Senhor têm as suas emoções controladas, relacionamentos fortalecidos e, principalmente, não estão sujeitos a influências espirituais, porque o Senhor livra de tudo. Deus guarda aquilo que é consagrado a Ele. Por isso nós temos que nos consagrar todos os dias. Todos os dias. Nós estamos no mês da família. Tem oração 12:00 e 18 horas. Aonde você estiver, Senhor, obrigado pela minha família. Guarda a minha família, protege meu esposo, protege minha mãe, protege meu pai. Isso serve para as crianças e para os adolescentes. Se vocês não sabiam, porque não estão no grupo da igreja, tem oração 12:00 e 18 horas da tarde. Não sei que é 18 horas, é 6 horas da tarde. Ore pela sua família neste mês. E você vai ver que até dia 31 de maio as coisas irão melhorar na sua casa. Glória a Deus. A ansiedade é inimiga da edificação familiar. Olha o verso 2. É inútil os levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente, granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto os dormem. Aqueles que são pedreiros sabem que uma construção não fica pronta do dia para a noite. Verdade ou mentira? Quando a pessoa faz um concreto ali, tem como fazer o concreto, fazer a caixaria hoje, encher, e amanhã já colocar o telhado? Não. Tem que esperar o que o pessoal chama aqui de cura. Não é isso? Tem que esperar o concreto ficar firme. Em alguns locais, quando bate laje, tem até que vir ali jogar um pouco mais de água para poder ajudar o concreto a endurecer. Então quem é ansioso demais não consegue construir. Eu vou falar um caso de mim. A gente tem que sempre contar experiências nossas. Quando eu casei, meu pai veio para cá, ele deixou uma casa em Marabá, de madeira. E morava aí, Ana Paula lá. E eu precisei alugar a casa para o meu pai e fui construir a casa. Só que nessa época eu estava passando por alguns problemas no meu casamento. E a minha casa eu construí em 15 dias. Mais ou menos 2 semanas a casa estava de pé. Claro que no piso grosso, só tijolo e telhado.
ansiedade de um casal inexperiente. Resultado, a casa tinha N problemas. Rachadura, nem sei quantas vezes eu arrumei rachaduras na casa. Porque eu levantei tão rápido com o pedreiro que ele, na época, falou: não precisa não. Aí não botou a cinta em cima, só botou um concreto mais ou menos. Então a parede abriu. Eu lembro que eu e a Ana Paula estávamos dentro de casa e veio um vento como lá o de Pentecoste, arrancou o telhado com tudo. Tudo, ficou só o caixote da minha casa. Ansiedade de um casal inexperiente. Hoje, a experiência que eu tenho, nunca que eu faria uma casa em 15 dias. Esperaria ali o tempo certo das coisas. Então, a ansiedade muitas vezes vai destruir o seu lar. Se você confia realmente em Jesus, se Jesus faz parte do seu relacionamento dentro de casa, creia que Ele vai dar a vocês todo o sustento, primeiramente. Ele não vai deixar faltar nada na sua família. Segundo, tenha convicção que Ele vai ajudar a vocês, pais, a cuidarem da educação dos seus filhos. Segundo, Ele dará a vocês estabilidade emocional para cuidar da sua família e dos seus filhos. Deus abençoe você e sua família. Uma casa dominada pela ansiedade, ela não tem paz. Porque a pessoa que tem ansiedade, ela está sempre no futuro. Está sempre querendo, sempre buscando. E isso faz com que ela não tenha paz interna. Então, se você e sua família estão passando por isso, que Deus encha vocês de paz agora. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Ei, crianças, tenham paz dentro do seu coração. Adolescentes, tenham paz dentro do seu coração. Homens, tenham paz dentro do seu coração. Mulheres, tenham paz dentro do seu coração. Deus sustenta quem depende dele. Depender de Jesus é a melhor coisa que tem. Entregar tudo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia e o mais Ele fará. Seja dependente de Jesus. Senhor, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Eu só tomo essa decisão se o Senhor tomar comigo. Senhor, eu estou na dúvida disso. Vai na frente. Ele vai contigo. Chama Ele, chama Jesus. Como diz o pastor Jonatas Carlos, chama o grandão da Galileia. Chama o seu irmão mais velho, que é Jesus. Ele conhece as tuas dores, conhece as tuas limitações e Ele vai te ajudar a tomar o melhor caminho. Reconheça a sua limitação e confie no cuidado divino que Jesus tem para você e a sua família. Porque quando isso acontecer, o resultado vai ser paz e descanso interior. Paz e descanso. Paz e descanso. É o que o Senhor deseja para mim e para você. Paz e descanso. Tem muitas pessoas que colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir porque não possuem paz. Eu não estou dizendo que você que tem algum problema de saúde coloca a cabeça e não consegue dormir. É diferente. Você tem um problema de saúde que não te deixa dormir. Mas tem muitas pessoas que são saudáveis, mas deitam e não conseguem dormir. Se você está aqui nessa situação hoje, isso acontece principalmente com aqueles que estão lá fora trabalhando, porque tem que trazer o sustento para casa. Deixo para vocês Salmo verso 8. Salmo 8. Em paz me deitarei, dormirei, porque o Senhor... Quem pode completar para mim?
Em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então, que você consiga dormir em paz. Para a gente caminhar para o encerramento. A última parte deste salmo é endereçada aos filhos. Filhos são herança e responsabilidade espiritual. Você que é filho, o Salmo 127, 3. Filhos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Você é algo que Deus deu aos seus pais. Você que é filho, e todos nós aqui somos filhos, foi algo que Deus deu aos nossos pais. Só que Ele dá com uma responsabilidade. Seus filhos não são propriedade sua. Tem gente que cria, eu crio o meu filho para mim. Não, você cria o filho, você prepara o filho para a posteridade. A psicóloga Andrea Vermont diz que um pai que ele treina o seu filho para no futuro tornar-se desnecessário para ele, criou um bom filho. O que é isso? Hoje nós queremos dar tudo para o nosso filho. Eu não tive um tablet, eu vou dar um tablet para o meu filho. Eu não tive celular, eu vou dar celular para ele ainda na adolescência. Eu não tive isso, eu vou dar isso. Você vai tornando ele totalmente dependente de ti. E é por isso que hoje nós vemos a família da chamada geração canguru. Homens e mulheres com 30 anos que ainda moram com os pais, ainda depende dos pais. Pais, homens e mulheres daqui, criem os seus filhos para serem dependentes somente de Jesus, para que no raiar do dia, no passar do tempo, vocês se tornem desnecessários para eles. Se vocês fizerem isso, fazerem com eles que eles criem a própria família, tenham o próprio sustento, vocês criaram bem os seus filhos. Principalmente, inculquem nele a responsabilidade espiritual, que quando eles forem formar a própria família, eles lembrem, meus pais oravam comigo, eu vou orar com meus filhos. Meus pais liam comigo, eu vou ler com meus filhos. Meus pais me traziam para a igreja até mesmo a força, que isso aconteceu comigo. E hoje eu trago os meus filhos, até mesmo a força. Está chorando? Vai. Está com raiva? Vai. Porque na igreja é melhor. Na igreja é melhor. Na igreja é melhor. Se ele estiver dentro da tua tutela, traga para a igreja, porque na igreja é melhor. Inculque nos teus filhos que adorar Jesus é melhor. Amém? Louvado em nome do Senhor Jesus. A formação começa dentro de casa. A formação espiritual é dentro de casa. Aqui, a gente apenas reflete o que recebemos dentro de casa. Olha o que diz Deuteronômio 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, nós devemos guardar dentro do coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. A pastora Raquel, lá do Rio de Janeiro, ela fala uma frase assim, que a mãe dela falava para eles: eu vou enfiar Jesus goela abaixo dentro de vocês, para que vocês entendam o quanto Jesus é saboroso. Inculque, coloque Jesus dentro da cabeça dos seus filhos. Acordou? Deus te abençoe. Leia um versículo. Vai deitar? Fala de Jesus para ele. Vai almoçar? Fala de Jesus para ele. Está caminhando? Converse sobre Jesus, para que ele cresça conhecendo Jesus através de você. Para que quando ele estiver adulto, ele fala assim: ei, eu quero continuar adorando o Deus dos meus pais. Ensinar não é evento,
é processo. Você não ensina o seu filho só hoje, você vai continuar ensinando o seu filho enquanto ele estiver contigo. Casou? Está contigo? Continue ensinando. A formação, ela é diária. Filhos bem direcionados geram honra no futuro. Olha o verso 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Filhos são como flechas. Antigamente, hoje se você for numa casa de caça, você compra flecha. Mas se você for numa tribo indígena, você vai ver que eles fabricam as suas flechas. E naquele tempo ali eles tinham que ir lá no mato, escolher a madeira, passar a plana ali, raspar, fazer a ponta, colocar a peninha no lado, afiar a ponta. O que isso tem a ver comigo, com você, Jonas? Filho dá trabalho. Conta que discordam de mim. Filho dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Ele vem bruto. Assim como uma pessoa saiu, pega lá a madeira bruta. O seu filho, ele vem bruto. E você precisa ali trabalhar ele. Lapidar o seu filho diariamente. Ele é como uma flecha, porque é você que vai impulsionar ele para frente. É você que vai lançar o seu filho no mundo. E se ele não for treinado por você, afiado, tiver uma boa ponta, se ele tiver torto, ele vai para o lado errado. Se você não direcionar ele, não colocar a peninha, e qual é o direcionamento? É a palavra que vai guiar você no seu trato diário com o seu filho. Quando você for lançar ele, você quer acertar o maior alvo. Você quer que o seu filho vá mais longe que você. Se você é um pai verdadeiro, você quer que o seu filho alcance coisas maiores do que você alcançou. Se você tem só o 2º grau, você quer que o seu filho chegue à faculdade. Se você tem pós, você quer que o seu filho chegue ao doutorado. Se você ganha R$1.000 hoje de salário, você quer que o seu filho ganhe 10.000. Mas o desejo de um bom pai, de uma boa mãe, é que você, filho, seja lançado muito mais além. Mas para que o seu filho vá além, você precisa hoje moldá-lo, tratá-lo da melhor forma possível e afiá-lo, para que quando você chegar no momento de lançar ele para fora, o seu filho consiga chegar aonde você planejou. Filho dá trabalho, mas é prazeroso demais você ver o seu filho angariando coisas que você não alcançou. Para mim, um exemplo, mais uma vez, para mim é muito prazeroso quando eu vejo o nome dos meus filhos lá no mural do destaque do trimestre da escola inteira. Mostra para mim que eu e a minha esposa estamos no caminho certo em exigir. Vai estudar, vai ler, vai estudar. Sai da televisão, sai do celular. Porque lá na frente, eu sei que se eles continuarem neste caminho, serão 2 homens que irão muito mais longe do que eu e a minha esposa fomos. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo aqui, ele não está dizendo que o seu filho, quando chegar na fase adulta, ele não vai se desviar da casa do Senhor. Não é isso. Ele quer dizer o seguinte, que você precisa conhecer o seu filho. Ensina um caminho no caminho em que deve andar. Você precisa conhecer a envergadura dele. Você precisa conhecer aonde ele pode chegar e mostrar ali diariamente que ele por onde ele deve andar. E neste caminho em que você colocar ele para andar e caminhar junto com ele, ele vai continuar trilhando. Quando o seu filho sair da tua casa, se ele se desviar, a responsabilidade não é sua mais. É ele com Deus. Mas até ele sair, a responsabilidade é sua
de colocar e implantar a sua fé nele. Amém? O ensino bíblico não acontece por acaso. Direção é clara, Bíblia, repetição constante, sempre, coerência entre a fala e a prática. Eu não posso só simplesmente mostrar a Bíblia para ele se eu não pratico. Os meus filhos e os seus filhos precisam ver em mim, em você, não somente palavras bonitas, não somente aqui de terno, gravata, de um bom vestido, precisam ver no dia a dia Jesus nas nossas palavras. Quem não ensina, permite que o mundo o ensine. Então ensina o teu filho, para que quando ele chegar lá no mundo, o mundo não... E ele foi tentar ensinar o teu filho saiba dizer, eu já aprendi em casa. O que eu aprendi em casa é o correto. E passe a descartar aquilo que o mundo está oferecendo para ele. Uma família estruturada enfrenta a vida com firmeza. Enfrentam crises. A tua família vai passar por crise, mas vai ter maturidade. A tua família vai passar por crise, mas vai tomar decisões com sabedoria. A tua família vai passar por crise, mas vão permanecer firme diante da oposição. Tá? Estabeleça dentro da sua casa um altar familiar. Torne Deus rotina, parte da sua família. Traga Jesus para as suas decisões, não apenas para os momentos difíceis. Nós, como pais e mães, costumamos trazer Jesus somente nos momentos difíceis, mas nos momentos de alegria. Que Jesus esteja contigo. Invista tempo na presença dos seus filhos. Seja exemplo para eles. Lembre-se, seu filho quer presente, quer você presente e não o teu presente. Saia, caminhe, bata papo, jogue bola, o que for preciso para que você crie conexões com ele, tá? Sem Deus há esforço, com Deus tem fruto. Que a tua família produza frutos todos os dias. Bota a mão no seu coração, rapidinho, e fale assim: Senhor Jesus, que na minha família haja alegria, haja paz. Me ajuda a fortalecer o meu relacionamento com o meu filho, com a minha filha. Só quem é filho fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a compreender os meus pais e a aceitar as decisões que eles têm para mim. No nome de Jesus, que a tua família seja abençoada. Amém? Glória a Deus. Neste momento,